Muito bem, meus amigos, a gente começa então o nosso primeiro Evangelho no Lar, que é para encerrarmos essa nossa primeira semana de aquecimento para os nossos trabalhos, depois do nosso recesso, e a gente então vai para o nosso livro Fonte Viva, começando aqui pelo nosso, começando aqui o nosso ciclo de estudos desse livro. Nós estamos na 5ª mensagem e temos ali tantas outras, para trabalharmos. E esse título, o título Consegues Ir? É uma pergunta que nos toca ou nos deve tocar profundamente, principalmente porque trata exatamente da nossa saída segundo as nossas transformações íntimas. Porque, como nós bem sabemos, no nosso mundo de hoje, muitos querem ir ao mundo espiritual, muitos querem encontrar aquela paz interior, mas poucos trabalham para isso. Na verdade, nós desejamos sempre utilizar aquela lei universal que a humanidade tanto cultua, que é a lei do menor esforço. Ou seja, a gente conquistar o máximo que é possível, fazendo o mínimo necessário. Só que nós sabemos que, quando se trata de conquistas morais, cada esforço ele é recompensado com um degrau que nós conseguimos nos elevar. Então, sem esforço não há transformação. Sem renúncia não há transformação. E aí então é exatamente nisso que nós fomos chamados para esse caminho. Então a pergunta que Emmanuel faz, se nós conseguimos ir, é porque ele nos chama a atenção para uma passagem muito interessante de Jesus, que é mencionada no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, em que Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, é exatamente nesse sentido que Emmanuel pergunta para nós esse texto. Se Jesus diz: Vinde a mim, a pergunta é: consegues ir? Será que nós conseguimos corresponder a esse chamado? E aí, para a nossa reflexão, ele traz a seguinte mensagem. O crente, nesse sentido, o crente que Emmanuel traz para nós, trata exatamente daquele que acredita nos postulados espíritas, nos postulados cristãos em especial. Então o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, dá um retorno, pessoal, dá um ok na área de texto, por favor. Só um instantinho para confirmar aqui se está todo mundo ouvindo. Ok, está todo mundo quietinho, filhinho. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos.
com ele, a vida enriquecer-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "Vinde a mim". Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Aqui nós tratamos das nossas aflições, das nossas angústias, que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia. E normalmente, quando nós nos aproximamos de uma determinada religião, que nos traz essa esperança de consolação, que nos traz essa visão de paz, de tranquilidade, simplesmente pelo fato de acreditar, nos deixa muitas vezes em dúvida de que forma que esse mundo espiritual, de que forma que a influência ou que a presença do próprio Cristo pode amenizar essas nossas angústias. Então muitas vezes a gente acaba aceitando a ideia que é trazida para nós, em especial da doutrina espírita, que tem ali aqueles pilares que sustentam a nossa crença, como por exemplo a existência de Deus, que para nós, embora racionalmente nós compreendamos a existência dessa força superior, dessa inteligência suprema, dentro de nós, no nosso íntimo, muitas vezes a gente continua nessa busca para tentar entender exatamente de que forma que Deus existe, onde Deus existe e de que forma que nós podemos senti-lo. Quando nós falamos sobre a continuidade da vida no mundo espiritual, que é um outro pilar que também sustenta a doutrina espírita, isso já é mais simples para todos nós, porque a continuidade da vida é simplesmente acreditar que o espírito não morre. E a grande maioria de nós, estudantes da doutrina espírita, aceitamos isso com naturalidade. A quantidade de obras que chegam para nós, tratando da vida espiritual, as entrevistas, até mesmo as experiências práticas, né, que nós temos junto às reuniões mediúnicas, junto aos trabalhos realizados nas casas espíritas, faz com que nós aceitemos a presença do mundo espiritual com absoluta naturalidade. Muitas vezes a dúvida que nos surge vem exatamente dizer: será que é assim mesmo que se vive no mundo espiritual? E não mais aquela dúvida: nós continuamos mesmo vivendo no mundo espiritual? Né? Então, temos aí a continuidade da vida como algo natural para todos nós. Temos a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, que também para nós não há dúvida a respeito da mediunidade como mecanismo de comunicação. Bom dia, Sandra. Bom dia, pessoal. Bom dia, Elcio. A mediunidade também é algo absolutamente natural para todos nós. A influência que os espíritos exercem sobre nós e nós sobre os espíritos também é algo que nós conseguimos compreender o mecanismo, mas muitas vezes não aceitamos isso com convicção, porque nós não conseguimos ver e muitas vezes perceber de um modo claro a influência dos espíritos sobre nós. Então esse também é um ponto que nos deixa, de certa forma, um pouco duvidosos. Se nós tivéssemos essa convicção, e esse é um argumento que eu tenho certeza que vocês vão refletir bastante nisso, nós não viveríamos do modo como nós vivemos hoje. Nós nos preocuparíamos com aquilo que nós falamos, nos preocuparíamos com aquilo que nós fazemos, com o que nós pensamos, com aquilo que nós assistimos, com os lugares que nós frequentamos, com as companhias que nós temos. Como nós não temos essa preocupação tão intensa, isso significa que nós também não temos a convicção sobre essa influência. Se eu me preocupasse, por exemplo, com um programa de televisão que eu estou assistindo, trazendo aqueles ingredientes que nós conversamos essa semana, que é a violência, a sensualidade, a intriga, a ambição, tudo aquilo que tempera os programas que nos entretêm nos tempos de hoje, sabendo que quando nós entramos em sintonia com essa mensagem transmitida por esses programas, nós também estabelecemos um contato com o mundo espiritual que compartilha dessa mesma mensagem, nós não assistiríamos, nós simplesmente viveríamos com os nossos televisores desligados, ou se estivessem ligados, nós estaríamos muito mais atentos à programação que faz parte do nosso cotidiano. Então a influência espiritual para nós não é tão
tão grave assim como nós imaginamos. Eu não tenho a preocupação, por exemplo, dos lugares que eu vou. Se eu vou num barzinho, se eu vou numa boate, se eu vou numa festa, sabendo que naquele local estarão espíritos compatíveis com aquele ambiente, eu não iria até lá. Ainda assim eu vou, sem nenhuma preocupação. As conversas que eu tenho com os meus amigos, aquela conversa muito pouco produtiva, muito mais para poder excitar ali a nossa imaginação, excitar as nossas ideias em torno de determinados assuntos, muitas vezes de uma forma muito negativa, e isso abre os nossos canais mentais para influências dessa mesma natureza. E nós não temos essa preocupação. Por isso, então, nós percebemos que um desses pilares, que é a influência dos espíritos sobre os encarnados, não é algo que nós levamos tanto a sério assim. E um outro também, esse último pilar, que são 5 pilares que nós consideramos que são os principais da doutrina espírita, que nos fortalece, né? Falando da reencarnação, por exemplo, que é um desses grandes, né, um daqueles mais potentes que trata da doutrina espírita, que nós sabemos que somos espíritos imortais, sabemos que nós estamos encarnados aqui hoje, e que essa nossa encarnação nada mais é do que uma sequência e uma consequência daquilo que nós vivemos no nosso passado. Ou seja, nós somos o passado em forma de presente. Aquilo que nós vivemos hoje foi o resultado daquilo que nós criamos no passado. Daí então nós começamos a analisar nossa vida em termos das alegrias, da felicidade que nos envolve, em torno da infelicidade, dos transtornos, das dificuldades, dos relacionamentos problemáticos, do tipo de vida que nós temos, da nossa condição de saúde, condição social, tudo isso como uma consequência natural do tipo de vida que nós tivemos no passado. E isso para nós é uma convicção? Não necessariamente. Nós aceitamos isso como sendo uma verdade, nós aceitamos a reencarnação, mas não nos preocupamos com o outro pilar, que é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito também faz parte, ou seja, a vida que eu tenho hoje, ela não foi simplesmente sorteada e eu acabei tendo o azar de vivê-la, de experimentar aquilo que ela tem para me oferecer. Na verdade, aquilo que eu vivo hoje tem um propósito, tem um sentido. Mas aí nós entramos em duas situações. Ou eu aceito essa realidade da lei de causa e efeito me trazendo essas experiências, mas ainda assim vivo com uma certa rebeldia, com uma falta de aceitação, ou eu simplesmente não aceito. E começo então a me revoltar, a me lamentar pelo azar de não ter tido uma vida adequada, do modo como eu gostaria, uma vida confortável, uma vida feliz. E então, em torno dessas dúvidas todas que nós vivemos hoje, nós acabamos vivendo as nossas aflições de um modo bastante agitado, bastante perturbado. Allan Kardec, e junto com a influência dos espíritos, trouxe para nós, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo Bem-aventurados os aflitos. E como sendo as aflições uma característica típica do mundo que nós vivemos hoje, viver no mundo de provas e expiações, nós poderíamos trocar esses nomes, porque quando fala provas e expiações, os espíritos com sabedoria nos trouxe um rótulo, nos trouxe uma denominação para o tipo de vida que a gente tem hoje, para o tipo de mundo em que a gente vive hoje, para falar da natureza das dificuldades que nós enfrentamos hoje. Mas se nós utilizássemos uma expressão dizendo que nós vivemos num mundo de aflições, faria alguma diferença para nós? Em termos das experiências que nós vivemos, poderíamos dizer isso com naturalidade. Só que dizer que o mundo de aflições para nós seria sim um pensamento bastante negativo. E aí nós nos veríamos numa situação muito mais de sofrimento do que de experiências para o nosso crescimento. Então, na verdade, classificar o mundo de provas e expiações como um mundo de aflições acaba dando a mesma coisa. Isso porque todos nós que vivemos aqui nesse mundo hoje somos espíritos aflitos. Somos espíritos que estamos ali colhendo aquela semeadura do passado, aquela semeadura equivocada. Estamos aqui hoje passando por provas e expiações, experiências dolorosas para depurar, para lapidar esse nosso, essa nossa, ou seja, nos lapidar como espíritos ainda naquele estado bruto,
para fazer com que nós alcancemos, né, aquela condição de uma pedra preciosa, que é tão importante para nós aqui no mundo material. Assim somos nós espíritos também, com essa importância para o mundo material. Quanto mais lapidado, quanto mais perfeito é esse diamante espiritual, mais elevado ele se encontra nessa escala espiritual. Podemos pensar, por exemplo, na qualidade e na lapidação de um espírito como Jesus, o quilate daquela pedra. Então vemos ali exatamente esse processo de lapidação que nós estamos passando, esse processo de aperfeiçoamento. Então é uma característica do nosso mundo. Não há como dizer simplesmente assim, não, eu estou vivendo nesse mundo aqui, mas eu sou uma pessoa absolutamente feliz. Ninguém consegue ser feliz. Na verdade, a pessoa pode acreditar que aquilo para ela é satisfatório, mas felicidade jamais, porque nós não conseguimos conhecer ainda o que é felicidade. Quando nós falamos essa semana que nós muitas vezes confundimos os conceitos, os nomes, os valores, né, falando, por exemplo, sobre amor, falando sobre humildade, falando sobre caridade, nós confundimos os conceitos dessas expressões, adaptando a nossa realidade. A felicidade é a mesma coisa. Eu sou muito feliz. Será que a gente tem ideia do que é a felicidade? Você consegue ser feliz olhando para o lado, vendo alguém sofrendo, vendo alguém da sua família, você passando por dificuldade? Isso na verdade não é felicidade. Você acaba se isolando dos problemas alheios, acreditando que isso para você é felicidade. Mas a felicidade ela é plena. Ela nos dá liberdade para sermos felizes em todos os locais. Então é esse o processo que nós estamos aprendendo, né? Alcançar essa felicidade, que ela não é desse mundo, como o próprio Jesus trouxe para nós nos seus ensinamentos, mas nós vivemos aqui um ambiente de, algumas vezes, de conforto, de satisfação, de prazer, mas jamais de felicidade. Né? Ela é construída gradativamente. Nós estamos alcançando esse estado de felicidade que vai se desenvolver cada vez mais fora aqui do nosso ambiente. O Negrão colocou para nós, né, temos que tentar viver com base na interligação de todos esses pilares, né, que são as leis naturais, pois que um está harmonicamente unido aos demais. Né? E se a gente percebe se um desses pilares estão desalinhados com os outros, naturalmente todos eles acabam sofrendo. Né, acaba sofrendo assim sofrendo a nossa incompreensão, porque é como se eles estivessem sendo elevados cada vez mais, né? Bom dia, Érica. Eles estão se elevando cada vez mais. Então, se nós percebemos assim, é mais ou menos como se nós imaginássemos um gráfico em que esses 5 pilares, conforme o tempo vai passando, eles vão se elevando até atingir o topo máximo, onde todos estão naquele ponto mais alto e o ponto mais alinhado. Mas quando nós olhamos para cada um de nós percebemos assim que alguns desses pilares estão um pouquinho mais alto do que o outro, né? Um está um pouco mais alto, o outro está um pouco mais baixo, tudo ainda desalinhado, mas tudo ainda naquele processo de crescimento. Guarda para tomar um café, viu, Sandra? Então, tudo isso vai crescendo conforme a gente vai compreendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai expandindo a nossa visão, mas principalmente quando a gente vai se fortalecendo. Porque é essa força da convicção que vai trazendo para nós o equilíbrio necessário para o nosso crescimento. Aqui então, nesse nosso evangelho, Emmanuel trouxe para nós aqui, Allan Kardec trouxe para nós aqui vários tópicos tratando das aflições, porque falar de aflição, falar de dor, falar de sofrimento, é um estudo que demanda de nós uma abrangência muito grande para termos essa visão completa do significado dessas aflições. Principalmente quando Jesus diz no seu Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados, na verdade, é uma expressão que significa felizes. Né, Momô, bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, Érica. Então, quando a gente fala bem-aventurados, esse é um dos casos, né, interessantes desses livros que são traduzidos e que usam expressões muito antigas que para nós acabam perdendo um pouco do sentido. Imagina, por exemplo, Jesus dizendo assim, felizes os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Mas como a gente pode entender felizes os que sofrem?
Em que sentido nós podemos compreender isso? Há necessidade de uma explanação um pouco melhor para que eu possa compreender por que Jesus acha que felizes são aqueles que sofrem. Aí então, aqui no nosso estudo do Evangelho, né, como é que está o som, pessoal? Por favor, me dá um retorno. Ok, obrigado. Né? Como é que nós podemos entender isso? Então, Allan Kardec, com os Espíritos, trouxe para nós o beabá dessas expressões. Ou seja, começou assim a destrinchar um pouco mais essa felicidade daqueles que sofrem. Primeiro ele falou sobre a justiça das aflições, a justiça desse sofrimento. Por que é justo o sofrimento? Aí nós entendemos isso como sendo parte desse processo de regeneração. Porque se no passado nós nos desvirtuamos, há necessidade de nós nos regenerarmos. E isso demanda para nós renúncia, sacrifício, sofrimento. Então, felizes aqueles, não aqueles que sofrem, mas felizes aqueles que sofrem em virtude do seu processo de transformação. Porque muitas vezes nós sofremos por escolha própria. Nós sofremos por imaturidade, nós sofremos por impulso, nós sofremos por egoísmo, sofremos por criarmos deliberadamente situações que são para nós muito dolorosas. Isso quer dizer, esse certamente não é feliz. Pelo contrário, é um pobre coitado de um infeliz que cria para si mesmo os seus tormentos. Mas felizes daqueles que sofrem em virtude desse processo de transformação. Aí então nós vemos que há a justiça das aflições. E a justiça das aflições para aqueles que sofrem em virtude das necessidades evolutivas, e justiça também para aqueles que sofrem por terem criado seus próprios problemas. É o caso, por exemplo, da lei de causa e efeito, que nós falamos daqueles pilares. Diz assim, que se você semeia uma erva daninha, você vai colher erva daninha. Se você semeia uma planta que te traz espinhos, você vai colher de uma planta que te traz espinhos. Então, na verdade, mesmo que você sofra sem ter feito essa escolha, a sua própria ação inconsciente vai te trazer um resultado como fruto de aprendizado. E aí então a gente vai amadurecendo, porque essa capacidade intelectual que nós temos hoje de discernir, de separar aquilo que é o certo do errado, o joio do trigo, que nós sabemos fazer escolhas hoje. No passado nós escolhemos qualquer coisa, movidos pelo impulso. Eu quero isso porque eu estou com vontade. Tudo bem, você fez isso porque está com vontade. Agora você vai esperar o resultado daquilo que você fez. E isso se dava pelos tipos de substâncias que nós ingeríamos, pelos tipos de relacionamento que nós tínhamos com as outras pessoas, pelo tipo de escolhas que nós fazemos na nossa vida. Não tem coisa que me dá mais prazer na vida do que ficar parado, sentado numa cadeira muito confortável, vendo o pôr do sol. Tudo bem. Um dia a vida vai te cobrar atitudes. Vai com Deus, Miriam. Bom dia. Beijos. Um dia a vida vai te cobrar atitudes, vai te cobrar resultados daquilo que você fez. Aí quando você se lembrar que você passou a vida sentado numa cadeira confortável, você vai se lembrar que você não fez nada. Eu tive relacionamentos prazerosos com outras pessoas porque eu buscava sensações. Você vai ter como resultado lesões afetivas em você. Você vai ter como resultado lesões afetivas provocadas por sua causa em outras pessoas. E isso acaba criando vínculos dolorosos para serem resolvidos no futuro. E aí nós temos ali as incontáveis experiências que nós temos pela vida fora. A lei de causa e efeito está ali para chamar a nossa atenção. Para dizer para nós, cuidado com as suas escolhas. E tem aquela frase clássica, né, que diz assim, cuidado com os seus desejos porque eles podem se realizar. Só que muitas vezes, dependendo do desejo que é realizado, acaba vindo também junto com ele a conta. Eu falei para vocês certa vez que a nossa vida é como se fosse um grande shopping center. E cada loja é um tipo de experiência que a gente vivencia. Quando você entra na loja, oferece o teu cartão de crédito e compra aquele produto, junto com o produto vem a conta para você pagar. Então você quer o produto, mas cuidado com a fatura que vai chegar para você pagar depois, porque nem sempre você vai gostar do resultado. Então a gente tem que ter muita perspicácia, muita inteligência, muito cuidado para a gente fazer essa reflexão em torno daquilo que a gente realmente deseja para todos nós.
A Silvia colocou para nós, né, o plantio é opcional, né, a colheita é obrigatória, e essa lei de causa e efeito que vai nos trazer essas experiências, né? O Dudu colocou aqui, né, um dia fui desejar algo que não devia e paguei a conta por muito tempo, né? Um dia você foi desejar, todos os dias nós estamos desejando, né, Dudu? Todos os dias. Cada dia que passa a gente compra uma coisa nova, a fatura vem. Então quando a gente começa a se tornar mais disciplinado com a nossa vida, dentro desses padrões, o que realmente eu desejo para a minha vida, o que realmente é importante e o que realmente eu posso adquirir para a minha vida. Essa capacidade de discernir entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós não precisamos já é para nós um grande conteúdo, já é para nós um grande aprendizado. É fundamental que a gente pense assim. Nessas causas das aflições, temos aflições atuais, aflições anteriores, temos esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura para o desespero daqueles que não conseguem lidar com as suas dificuldades, e os Espíritos nos instruem sobre bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio. Fala da felicidade que nós estamos construindo ainda nesse nosso mundo para vivermos lá no futuro. Fala sobre causas de sofrimento, como perda de entes queridos. Fala sobre os tormentos voluntários que nós criamos, o que é a verdadeira desgraça, a melancolia, as provas voluntárias e o verdadeiro silício, o verdadeiro sofrimento. Isso tudo para nós é um grande aprendizado. E quando Jesus diz para nós no seu Evangelho, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, a pergunta, né, do que é exatamente a essência desse nosso estudo de hoje, trata desse assunto, falando para nós que essas palavras são muito confortáveis, essas palavras são muito bonitas, mas a pergunta é, será que a gente tem capacidade realmente de seguir em busca desse conforto? Porque há a necessidade de nós nos transformarmos, há a necessidade de dizer assim, olha, se você deseja esse acolhimento dos amigos espirituais, esse acolhimento de Jesus, é necessário que você mude o seu modo de viver, porque é incompatível você viver no equívoco e depois buscar o conforto. É mais ou menos o que acontece na nossa vida hoje com relação à nossa saúde. A gente tem ali aquela conduta equivocada com relação à alimentação, com relação ao nosso modo de viver, com estresse, com correrias, com desgastes emocionais. Nós tomamos ali substâncias que muitas vezes provocam no nosso organismo desordens que trazem muito sofrimento. Aí depois de passar por todo esse sofrimento orgânico, a gente vai ao médico e fala, doutor, eu estou sentindo muita dor. Ah, está sentindo dor aonde, minha filha? Ah, estou aqui na minha cabeça, no meu peito, no meu coração, no meu estômago, no meu intestino, seja lá onde for. Eu sei que eu não estou me sentindo bem. Então vamos analisar a sua vida. E começa assim, como é que é a sua alimentação, como é que é seu ritmo de vida, como é que estão as coisas na sua vida pessoal, seu estado emocional e tudo mais. Ah, está assim, desse jeito, daquele jeito. Ele vai dizer, olha, então é importante que você comece a mudar. Você não pode se alimentar disso, você tem que parar de usar essas substâncias, você tem que diminuir o seu ritmo, você tem que fazer exercício. Aí eu vou dizer assim, doutor, o senhor quer demais também, né? Eu estou curtindo a minha vida, eu gosto muito disso tudo, eu só quero que o senhor acabe com a minha dor. Aí o médico vai se levantar educadamente, vai apertar sua mão, vai abrir a porta e falar, então você vai buscar outro médico, porque eu não posso fazer nada por você. Pois é, se for médico do SUS, então é mais rápido ainda, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai te dispensar porque você não quer se tratar. Na verdade você quer tirar aquilo que está te incomodando, mas o seu tipo de vida desregrada você quer continuar mantendo. Com a nossa relação com os amigos espirituais não é diferente disso. A gente busca essa assistência quando chega a dor. Mas a gente não se preocupa com as causas da dor. A gente se preocupa simplesmente com o fato dela estar nos incomodando. Então eu queria continuar sendo essa pessoa que fala o que quer, que age dessa forma. Eu quero ser esse tipo de pessoa que vive esse prazer que a vida proporciona. Afinal de contas, a vida é muito curta e eu tenho que aproveitar a vida com toda a sua intensidade. Mas aí então vem o sofrimento. Aí então eu coloco as minhas mãozinhas juntas, me ajoelho e falo, ó Senhor, vem me ajudar. E a resposta vem exatamente nos ensinamentos que nós temos hoje, que saibamos
viver a nossa vida com equilíbrio, como espíritos imortais que nós somos, para que a gente não sofra o resultado das inconsequências que a gente vive. Porque os espíritos não podem tirar de nós um sofrimento que nós mesmos causamos. Eles podem nos ajudar a mudar o nosso modo de viver para sairmos do sofrimento. Por isso não adianta Jesus chamar: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu te aliviarei, se nós não queremos o alívio. Isso entra em sintonia de uma forma muito interessante naquela experiência que o próprio André Luiz acabou vivendo na introdução do Evangelho, na introdução do livro Nosso Lar. Quando ele desencarnou naquele estado de perturbação, por ter vivido uma vida desregrada, uma vida simplesmente em função dos prazeres, da vida egoísta que ele levava, afinal de contas ele era um médico. E esse médico soa como se fosse assim: eu sou um Deus perante a sociedade. E aí ele vivia com a sua arrogância, vivia daquela forma equivocada, e de repente chega no mundo espiritual e queria continuar vivendo com aquele mesmo status, viver daquela mesma forma, mas ao mesmo tempo ele pedia ajuda. Só que ele pedia ajuda da boca para fora, porque intimamente ele continuava sendo aquele mesmo espírito equivocado do passado. Depois de passar por aquele processo de depuração naquele ambiente de sofrimento, aí sim ele com sinceridade falou: eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Aí então o auxílio veio. Então aquele vinde a mim, que era estendido para ele a todo tempo, ele não conseguia ir. Quando ele conseguiu se dar conta, quando ele se deu conta da necessidade, é porque o sofrimento esgotou dele todas essas forças, toda essa energia negativa que estava concentrada dentro dele. Porque a energia, porque nós fazemos isso, nós utilizamos, se nós tivéssemos assim uma bateria, igual aquele coelhinho da Duracell, né, que a gente abre assim aquela portinha pelas costas e tem ali uma pilha alcalina ali colocada, né? É como se a gente usasse a energia daquela pilha não para alimentar as nossas virtudes, mas para alimentar os nossos vícios e as nossas tendências negativas. Então, no caso de André Luiz, foi necessário esgotar totalmente essa bateria dele através do sofrimento para que ele pudesse receber uma nova carga para valorizar aquilo que ele tinha de positivo. Então nós passamos a nossa vida gastando toda essa nossa energia simplesmente para desfrutar daquilo que é improdutivo, daquilo que é inútil para todos nós. Né? Bom dia, Francis, bom dia pessoal que chegou. O Décio colocou, os médicos tratam os efeitos, a causa fica esquecida, e nós nos preocupamos com os efeitos e nós nos esquecemos também das causas. A doutrina espírita ela é uma doutrina de esclarecimento. Ela é uma doutrina que nos chama a atenção para essa realidade. E todas as religiões fazem isso, mas poucos são aqueles que têm essa compreensão. Muitos de nós, e quando nós falamos nós falamos de seres humanos de um modo geral, nos aproximamos das religiões em virtude do sofrimento que nós estamos vivendo. Nós não vamos em busca do esclarecimento para mudar o nosso modo de vida. Aqueles que se aproximam de uma religião, se transformam de fato, são aqueles que conseguem modificar os seus valores e conseguem ter uma vida regrada a partir dali. Porque aceitaram com sinceridade aqueles novos princípios. Mas a grande maioria de nós nos aproximamos em virtude de sofrimento. A doutrina nos fala isso, ou você se aproxima pelo amor, ou você se aproxima pela dor. A grande maioria de nós nos aproximamos do espiritismo, por exemplo, em virtude da dor. Porque estava sofrendo uma perda, sofrendo uma desilusão, sofrendo uma doença, sofrendo isso, sofrendo aquilo. Nós não vamos por consciência, nós não vamos assim aproveitando aquela nossa energia para poder alimentar cada vez mais aqueles nossos valores. A gente simplesmente vai porque está sofrendo. A gente vai ao consultório do médico pedir para ele um analgésico. Aí você vai na doutrina espírita, ouve uma palestra, toma um passe, passa por um trabalho espiritual, aquela coisa toda, aí volta para a vida que estava normal. Aí você volta a fazer a mesma coisa que estava antes. A gente não vai para a doutrina espírita como se fosse uma escola. A gente vai como se fosse um pronto-socorro. Doutor, cura minha dor. Então, na verdade, quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estás cansado, esse cansaço e essa opressão, os cansados e os oprimidos, são aqueles que sinceramente desejam se transformar.
Porque do contrário, mesmo que a gente queira ir, a gente não consegue. Exatamente porque nós estamos numa faixa de pensamento, numa faixa de sentimento, numa faixa de vibração completamente diferente daquele que pode de fato nos proporcionar o socorro. Somos nós que não conseguimos chegar até Ele, não é Ele que não consegue chegar até nós. E é nisso que a gente precisa pensar. De que forma que eu estou pedindo ajuda? A gente pensa muito isso nas nossas orações. A gente faz as nossas preces, a gente faz aqui as nossas reflexões, faz as nossas solicitações ao mundo espiritual todos os dias, nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Mas infelizmente, a gente não consegue chegar, trazer essa nossa prece sincera em virtude da nossa falta de aplicação nessa transformação. Elcio colocou, né, são etapas que muitos ainda têm de estagiar, muitos de nós ainda temos que estagiar. Certamente nós estamos ali desejando crescer um pouco mais, nós desejamos avançar um pouco mais, mas a nossa aplicação ainda não é feita com convicção. Nassim colocou para nós, né, quando se está fragilizado, procura-se qualquer coisa, qualquer religião, qualquer tipo de ajuda. O desespero faz coisas incríveis com as pessoas, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive com um familiar, que ele dizia assim: olha, se eu estiver passando por determinado tipo de sofrimento, eu vou na igreja evangélica, eu vou na macumba, eu vou em qualquer lugar. O modo como ele falou foi engraçado. E isso mostra claramente, quer dizer, que no desespero tudo se torna muito mais intenso para nós, né, nessa busca. Só que não adianta a gente fazer isso no impulso. Né? É um tratamento que nós temos que fazer, e esse tratamento depois ele vai desenvolver em nós esse equilíbrio. E a partir do momento em que você encontra esse seu equilíbrio, a sua vida vai ser pautada a partir dali. É aquilo que chega mais rápido, Elcio. Né? Não tem assim um mais ou menos, é aquilo que chega mais perto. Se do lado da tua casa tiver alguma coisa que pode te oferecer uma cura, você vai. E era exatamente isso que ele falava, né? nesse desespero, nessa loucura toda. Porque o que ele queria, na verdade, é o alívio imediato. Se ele vai num curandeiro, se ele vai num sacerdote, não faz diferença. E assim somos nós. Só que, na verdade, assim éramos nós. Porque hoje nós já temos um pensamento diferente. Hoje nós já conseguimos compreender que é um trabalho de transformação gradual, é um trabalho de transformação que vai aos poucos, a gente vai aos poucos se aprofundando. Então, se nós queremos de fato essa assistência do mundo espiritual, nós temos que começar por nós. Eu desejo isso e a minha vida vai se transformar em função dessa minha necessidade. Aí então tudo vai começando a fluir com naturalidade. Né? Muitas pessoas, disso Nassim aqui, entram pelo centro que eu frequento, comparecem 2 ou 3 vezes e somem, né? Como se fosse possível esse tipo de cura. Não só no seu centro, se nós fizéssemos uma estatística, nós veríamos que em todos os centros, 80% das pessoas vão em função de uma emergência e depois desiste. Ou desiste porque melhorou, ou desiste porque a cura não veio da forma como ele gostaria. Poucos são aqueles que conseguem entender o centro espírita de fato como uma escola e não como aquele posto médico que vai simplesmente anestesiar o seu sofrimento. Felizes de nós que temos essa compreensão hoje. Para chegar no equilíbrio, nós temos ali anos e mais anos de disciplina, anos e anos de trabalho moral para chegarmos nessa condição. E felizes de nós que conseguimos perseverar nessa mesma jornada. Felizes de nós. Muitas vezes até encarnações. Porque a pessoa vai ter que passar por esse processo de transformação de várias e várias experiências diferentes até que ele se conscientize. Dudu colocou: a ajuda chega, mas vai depender muito do que eu possa dar e ceder. Né? Exatamente, né? E a Érica colocou, né? Digo mais ainda, quando se está desequilibrado é difícil até conseguir fazer uma prece, tamanha confusão mental. E o detalhe interessante, Érica, é que quando você atinge o equilíbrio, você consegue alcançar um estado de lucidez, que mesmo diante do sofrimento, você consegue se manter calmo, você consegue respirar, você não vai deixar de sofrer por isso.
Você não vai deixar de sentir dor por isso, porque é uma característica do modo como nós vivemos hoje. Mas você vai ter lucidez para manter o seu equilíbrio. Porque tem pessoas que se desesperam. A pessoa se desespera, a pessoa acaba se tornando desequilibrada, atingindo pessoas à sua volta, porque ele simplesmente não sabe lidar com a dificuldade. É aquele momento que você fica sóbrio, porque a maioria das vezes nós ficamos embriagados com o sofrimento, com a dor. Você perde completamente a noção das coisas. Você simplesmente grita, se desespera, quebra tudo, sofre muito mais. Agora, quando a gente mantém um equilíbrio proporcionado por aquilo que a doutrina nos dá, eu sei que o sofrimento existe, eu sei que o sofrimento vai passar, eu sei que eu posso encontrar formas de amenizar esse sofrimento ou mesmo solucioná-lo. É esse equilíbrio que nós alcançamos através do estudo e da compreensão que o Espiritismo nos proporciona. E, aliás, que todas as religiões verdadeiramente pautadas nesses valores morais mais elevados, e eu não falo necessariamente do cristianismo, porque você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, você pode ser hindu, você pode ser de qualquer religião, além do cristianismo, mas se essa sua religião é pautada nesses valores mais elevados e você consegue se transformar em função desses valores, diante do sofrimento você mantém o equilíbrio e mantém a lucidez. E aí então você consegue recobrar ali a sua jornada, que é o mais importante para nós. Então não basta o chamado do mundo espiritual, vinde a mim. É importante que nós saibamos chegar até lá. É importante que nós consigamos chegar até lá. E a gente fecha com essa última mensagem aqui desse texto que nós estudamos hoje, que diz assim para nós: todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, quer dizer, o apelo consolador dessa mensagem do vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Essa é a mensagem de hoje então, meus amigos. A gente conclui aqui o nosso primeiro Evangelho no Lar, trazendo essa mensagem, que é bastante profunda para os nossos estudos, para as nossas reflexões, para que nós entendamos que esse mundo de aflições, que na verdade é um mundo de provas e expiações para o nosso desenvolvimento, seja aproveitado da sua melhor forma, seja aproveitado da sua forma mais profunda, da sua forma mais verdadeira, porque do contrário a gente vai passar por aqui sofrendo e reclamando, depois passa de novo sofrendo e reclamando, e assim vivendo presos nesse ciclo vicioso que nunca termina. E isso só vai terminar o dia que nós nos transformarmos para aproveitarmos essas dificuldades, sabemos brigar a boa luta, sabemos viver, saborear as dificuldades que são proporcionadas para todos nós. Porque saborear significa entender que esse sofrimento serve para o meu aprendizado, e não a gente simplesmente sofrer angustiosamente essa dor